Noivo rico passa a lua de mel. No meio do oceano contra sua vontade, mas durante a viagem ele recebe uma mensagem da camareira do hotel. O barco vai afundar. O salão resplandecia como um sonho dourado. Cristais pendiam do teto em cascatas luminosas. Flores brancas decoravam cada mesa, e o ar estava perfumado com o aroma suave de lírios. Marcos ajustou nervosamente sua gravata, enquanto observava os convidados entrarem. Suas mãos tremiam levemente, não pela cerimônia em si, mas pelo que viria depois. Você está bem, filho? Sua mãe tocou gentilmente seu ombro. Parece que viu um fantasma. Estou ótimo, mãe, ele respondeu, forçando um sorriso. Apenas ansioso. A verdade era bem diferente. Desde criança, Marcos carregava um terror profundo do oceano. Um acidente quando tinha 7 anos, quando quase se afogou durante umas férias, deixara marcas invisíveis, mas permanentes. Que agora, prestes a se casar com Beatriz, a mulher que supostamente amava, ele enfrentaria seu pior pesadelo, uma lua de mel em alto mar. Os acordes da marcha nupcial começaram a ecoar pelo salão. Beatriz entrou, deslumbrante em seu vestido de renda francesa, o véu esvoaçando como uma nuvem etérea. Seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que Marcos interpretou como felicidade, mas que escondia algo muito mais calculado. Aceita esta mulher como sua legítima esposa? As palavras do celebrante pareciam vir de muito longe. Aceito, Marcos respondeu, sua voz quase um sussurro. Durante a festa, enquanto os convidados brindavam e dançavam, Beatriz se aproximou dele com aquele sorriso que sempre o deixava desarmado. Querido, você vai adorar o iate que escolhi, ela disse, passando os dedos pelos cabelos dele. É simplesmente magnífico. Tem 3 andares, uma suíte principal com vista panorâmica. Beatriz, eu já disse que preferia montanhas. Marcos tentou mais uma vez. Podemos reconsiderar? Os olhos dela se estreitaram por um momento, mas logo o sorriso voltou. Bobagem, amor. Você precisa superar esse medo infantil. Confia em mim, será libertador. 5 dias depois, eles chegaram ao resort costeiro. O lugar era paradisíaco, com palmeiras balançando suavemente na brisa marinha e o som das ondas criando uma sinfonia natural. Para qualquer outra pessoa seria o paraíso. Para Marcos, cada onda que quebrava na areia era um lembrete do que estava por vir. Vou explorar a área, Beatriz anunciou na primeira manhã, pegando sua bolsa. Você deveria relaxar, querido. Aproveite a piscina. Não quer que eu vá junto? Marcos perguntou surpreso. Preciso de um tempo sozinha para processar tudo. Ela disse vagamente. Sabe como sou. Volto para o almoço. Mas ela não voltou para o almoço, nem para o jantar. Apareceu apenas tarde da noite, alegando ter se perdido explorando as trilhas locais. No segundo dia, Marcos estava sentado no terraço do quarto, observando o horizonte infinito do mar, quando ouviu uma batida suave na porta. Serviço de quarto, uma voz feminina melodiosa anunciou. Quando ele abriu a porta, encontrou uma jovem de cabelos castanhos, presos em um coque simples, olhos cor-de-mel que transmitiam uma bondade genuína. Seu uniforme de camareira estava impecável, mas havia algo em sua postura que sugeria familiaridade com um trabalho duro. Desculpe incomodar, senhor. Vim trocar as toalhas, ela disse, entrando com seu carrinho. Claro, fique à vontade. Marcos respondeu, voltando ao terraço. Enquanto trabalhava, ela notou os folhetos sobre técnicas de relaxamento e superação de fobias espalhados pela mesa de cabeceira. Perdoe a intromissão, ela disse hesitante, mas notei que o senhor parece preocupado com algo relacionado ao mar. Marcos ficou surpreso com a observação perspicaz. É tão óbvio assim? Ela sorriu gentilmente. Meu pai é pescador. Já vi esse olhar antes. Muitas pessoas têm medo do oceano. É perfeitamente compreensível. Sua esposa sabe? Ela perguntou enquanto dobrava uma toalha. Sabe, mas acha que é bobagem. Marcos suspirou. Insiste que devo superar. Às vezes, as pessoas que nunca sentiram um medo profundo não conseguem entender. Ela disse com sabedoria surpreendente. Me chamo Monique, a propósito. Marcos, ele respondeu, sentindo-se estranhamente confortável com aquela estranha. Nos dias seguintes, sempre que Beatriz desaparecia em suas misteriosas excursões, Monique aparecia para limpar o quarto e eles conversavam. Ela contava histórias do pai,
de como ele respeitava o mar em vez de temê-lo. O oceano não é nosso inimigo, ela disse no quarto dia, mas merece respeito. Meu pai sempre diz, o mar é honesto, mostra exatamente o que é. São as pessoas que às vezes escondem suas verdadeiras intenções. Na véspera da viagem, Marcos estava visivelmente pálido. Beatriz havia saído novamente, desta vez alegando precisar comprar surpresas para a viagem. Monique apareceu para o serviço vespertino e encontrou Marcos sentado na cama, as mãos tremendo. Amanhã é o dia, ele disse simplesmente. Monique hesitou, então tirou algo do bolso. Era um pequeno apito prateado em uma corrente. Tome, ela disse, colocando em suas mãos. É um amuleto da sorte. Pertenceu ao meu avô. Ele era marinheiro e sempre dizia que isso o protegia. Não posso aceitar algo tão pessoal, Marcos protestou. Por favor, ela insistiu, seus olhos demonstrando uma preocupação que parecia desproporcional para uma simples camareira. Use-o, prometa que vai usar. Por que está sendo tão gentil comigo? Marcos perguntou, genuinamente tocado. Monique desviou o olhar por um momento. Porque vejo que o senhor é uma boa pessoa. E às vezes temos que cuidar uns dos outros, mesmo sendo estranhos. Naquela noite, quando Beatriz finalmente retornou, ela estava estranhamente animada. Está tudo pronto, ela exclamou jogando-se na cama. Amanhã começará a melhor fase de nossas vidas. Beatriz, ainda podemos cancelar. Marcos tentou uma última vez. Ela se levantou abruptamente, seu rosto momentaneamente duro, antes de suavizar novamente. Marcos, meu amor, confia em mim. Eu jamais deixaria algo ruim acontecer com você. Você é muito importante para mim. Enquanto se preparavam para dormir, Marcos colocou o apito no pescoço, escondendo-o sob a camisa. Por alguma razão, o pequeno objeto lhe dava um conforto mínimo. Do lado de fora, no corredor, Monique permanecia parada perto da porta, seu ouvido atento. Ela havia notado Beatriz ao telefone mais cedo, falando em voz baixa, mas urgente sobre preparativos finais e garantir que tudo esteja no lugar. Algo estava errado. Ela podia sentir. Enquanto caminhava pelos corredores vazios do hotel naquela madrugada, Monique tomou uma decisão. Pegou seu celular antigo e salvou o número de Marcos que havia memorizado do registro de hóspedes. Se seus instintos estivessem certos, ele precisaria de mais do que um amuleto da sorte. O sol nasceu pintando o céu de tons alaranjados e rosados, mas Marcos mal conseguia apreciar a beleza. Seu estômago revirava, enquanto caminhavam pelo pier em direção ao iate. A embarcação era realmente impressionante, branca como pérola, com detalhes em madeira escura e janelas que refletiam a luz matinal como espelhos. Não é magnífico? Beatriz exclamou, praticamente saltitando de excitação. 60 pés de puro luxo. É grande? Marcos conseguiu dizer, sua garganta seca. O capitão, um homem robusto de barba grisalha, os cumprimentou brevemente. Senhora, senhor, está tudo preparado conforme solicitado. O piloto automático está programado. Como a senhora pediu, ficarei apenas até chegarem ao ponto desejado. Depois voltarei com o bote auxiliar. Perfeito. Beatriz respondeu rapidamente, antes que Marcos pudesse questionar o arranjo em comum. Queremos privacidade total. Espera, ele não vai ficar conosco? Marcos perguntou alarmado. Querido, você não sabe pilotar? Beatriz riu. Brincadeira. O iate tem piloto automático ultramoderno. Praticamente se conduz sozinho. Além disso, quero que nossa lua de mel seja só nossa. Enquanto o iate deixava o porto, Marcos agarrou-se ao corrimão, seus nós dos dedos brancos de tensão. O apito de Monique pesava contra seu peito sob a camisa. A costa começou a diminuir, tornando-se uma linha tênue no horizonte. Relaxa, amor, Beatriz disse, aparecendo com 2 taças de champanhe. Vamos celebrar. É meio cedo para beber, não acha? Marcos tentou recusar. Bobagem. Estamos em lua de mel. Ela insistiu, praticamente forçando a taça em sua mão. Um brinde ao nosso futuro. Eles navegaram por horas. O capitão havia partido há muito tempo no pequeno bote, deixando-os completamente sozinhos. O oceano se estendia em todas as direções. Um deserto azul infinito, que fazia Marcos sentir-se minúsculo e vulnerável. Não deveríamos parar por aqui, ele sugeriu quando o sol começou a se pôr. Já estamos bem longe. Só mais um pouco, Beatriz disse,
seus olhos brilhando com algo que Marcos não conseguia identificar. Quero chegar ao ponto perfeito. Finalmente, quando já não se via absolutamente nada além de água, ela desligou os motores. O silêncio repentino foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo bater suave das ondas contra o casco. Agora sim, Beatriz exclamou, enchendo novamente suas taças. Ao nosso novo começo. Ela bebeu avidamente, observando Marcos fazer o mesmo. Serviu mais uma rodada. E outra. E mais outra. Beatriz, acho que já bebi demais, Marcos disse, sentindo a cabeça girar. Só mais um, ela insistiu, mas havia algo diferente em sua voz agora. Uma urgência, uma ansiedade mal disfarçada. O champanhe tinha um leve gosto amargo que Marcos atribuiu à marca. Beatriz continuou enchendo sua taça, contando histórias engraçadas, rindo alto demais, beijando-o com uma paixão que parecia desesperada. Estou me sentindo estranho, Marcos murmurou, sua visão começando a turvar. É só o balanço do mar, querido, Beatriz disse, guiando-o para a cabine principal. Vamos descansar. A última coisa que Marcos lembrava era de Beatriz em pé na porta da cabine, sua silhueta escura contra a luz do corredor. Durma bem, meu amor, ela sussurrou. E havia algo em seu tom que fez seu coração disparar mesmo através da névoa do sono que o engolia. Marcos acordou com o que parecia ser a pior ressaca de sua vida. Sua cabeça latejava violentamente e sua boca estava seca como algodão. A cabine estava mergulhada em uma penumbra estranha. Deveria ser manhã, mas parecia mais escuro do que deveria. Beatriz, ele chamou, sua voz rouca. Beatriz. Silêncio. Cambaleando, ele se levantou. Algo estava errado. O iate estava inclinado levemente para um lado. Não muito, mas o suficiente para ser perceptível. Ele subiu as escadas para o convés principal. Beatriz! Gritou novamente. O convés estava vazio. Completamente vazio. Nem sinal dela. Nem uma nota. Nada. Foi então que seu celular, milagrosamente ainda com um fio de sinal, começou a vibrar freneticamente. Mensagens antigas que finalmente conseguiram chegar. Sr. Marcos, é Monique. Por favor, leia isso com urgência. Ouvi sua esposa ao telefone. Ela está planejando algo terrível. Não fique sozinho no barco. Ela sabotou o iate. Vai afundar. Por favor, me responda. Use o apito se estiver em perigo. As mensagens tinham sido enviadas na noite anterior, mas só agora chegavam. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marcos atendeu desesperadamente. Marcos! Graças a Deus. Era a voz de Monique, cortada por estática. Você está bem? Onde está Beatriz? Ela sumiu. Não está em lugar nenhum. Escute-me com atenção. A voz de Monique estava urgente. Você precisa sair do barco agora. Procure o bote salva-vidas. O quê? Por quê? Marcos estava confuso, ainda sob efeito do que quer que tivesse bebido. Não há tempo para explicar. O iate foi sabotado. Procure os coletes salva-vidas, o bote inflável, qualquer coisa. A ligação caiu. Marcos correu freneticamente pelo iate, abrindo compartimentos, procurando equipamentos de segurança. O primeiro armário, que deveria conter coletes, estava vazio. O segundo também. O terceiro, o quarto. Não. Ele gritava enquanto procurava. O bote inflável de emergência? Desaparecido. Os sinalizadores? Sumidos. Até as boias de emergência haviam sido removidas. Foi então que ele notou a água. No convés inferior, a água do mar estava entrando lentamente, mas constantemente, por alguma abertura no casco. O iate estava mesmo afundando. Marcos correu de volta ao convés superior, seu pior pesadelo se materializando. Ele estava sozinho, no meio do oceano, em um barco que afundava sem equipamentos de segurança. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele tentava ligar para a emergência. Mas não havia mais sinal. Socorro! Ele gritou para o vazio. Alguém, por favor! Mas havia apenas o oceano infinito em todas as direções. Nem mesmo uma gaivota no céu. O iate inclinou um pouco mais, e Marcos ouviu o som sinistro de água invadindo mais compartimentos. Ele agarrou o apito pendurado em seu pescoço, o amuleto de Monique, e soprou com toda a força. O som agudo cortou o ar, mas parecia patético contra a vastidão do mar. O desespero o engoliu. Beatriz havia planejado tudo meticulosamente. O isolamento, a bebida com algo para fazê-lo apagar,
a remoção de todos os equipamentos de segurança. Ela queria que ele morresse aqui, sozinho, enfrentando seu maior medo. A água agora cobria seus pés no convés. O iate estava afundando mais rápido. Marcos olhou ao redor freneticamente, procurando qualquer coisa que pudesse flutuar. Mesas, cadeiras, qualquer coisa. Por que, Beatriz? Ele gritou para o céu. Por quê? Começou a arrancar as cadeiras do convés, tentando soltá-las para usar como flutuadores improvisados. Suas mãos sangravam do esforço, mas a adrenalina o mantinha em movimento. O sol estava alto agora, implacável, e Marcos percebeu com horror crescente que mesmo que sobrevivesse ao naufrágio, sem água, sem proteção, o oceano o mataria lentamente de qualquer forma. O iate deu um solavanco súbito, inclinando-se perigosamente. Marcos perdeu o equilíbrio e quase caiu no mar. Agarrou-se ao corrimão, o apito ainda firmemente preso em seu pescoço. Monique, ele sussurrou, lembrando-se da gentil camareira que havia tentado avisá-lo. Você tentou... Soprou o apito novamente e novamente, um último ato de desespero enquanto o iate de luxo. Seu caixão flutuante planejado por sua própria esposa continuava sua descida inexorável em direção ao fundo do oceano. O iate inclinou violentamente para este bordo e Marcos sentiu seus pés escorregarem no convés molhado. A água subia com uma velocidade aterrorizante, já cobrindo metade do casco. Seus dedos sangravam enquanto ele lutava para soltar uma das cadeiras do deck, qualquer coisa que pudesse servir de boia. Vamos, vamos! Ele gritava para si mesmo, puxando com toda a força. Crack! A cadeira finalmente se soltou, mas o movimento brusco o desequilibrou. Marcos caiu de costas, o apito batendo contra seu peito. Agarrou a cadeira como se sua vida dependesse disso. E dependia. O som de metal rangendo ecoou pelo ar. O iate estava se partindo sob a pressão da água. Marcos não tinha mais tempo. Com a cadeira firmemente abraçada, ele pulou. O impacto com a água gelada roubou todo o ar de seus pulmões. O oceano, seu terror de infância, o engoliu completamente. Por um momento, ele quase soltou a cadeira, o pânico primitivo tomando conta. Memórias do quase afogamento aos 7 anos inundaram sua mente. Não, ele gritou mentalmente. Não assim! Emergiu, tossindo e cuspindo água salgada, agarrando-se desesperadamente aos braços da cadeira de madeira. O iate, aquela tumba flutuante de luxo, afundava rapidamente atrás dele. Em questão de minutos, apenas bolhas e destroços marcavam onde havia estado. Marcos estava sozinho, completamente, aterrorizantemente sozinho no meio do oceano. As ondas o jogavam para cima e para baixo como um brinquedo. Cada movimento da água enviava ondas de terror por sua espinha. Ele fechou os olhos tentando controlar a respiração, mas isso só piorava. Sem ver, cada toque da água parecia um monstro tentando puxá-lo para baixo. Socorro! Ele gritou, sabendo que era inútil. Alguém! O sol escaldante batia impiedosamente em sua cabeça. A sede já começava a se fazer presente. Sua boca seca, apesar de estar cercado de água. Água por todos os lados, mas nenhuma gota para beber. Com dedos trêmulos, ele levou o apito aos lábios e soprou. O som agudo cortou o ar, mas parecia ser engolido pela vastidão. Soprou novamente. E novamente, por favor, ele murmurou. Alguém... Foi então que viu. Uma sombra imensa passando sob a água. Seu sangue gelou. Não, não, não. A sombra se moveu novamente, maior do que qualquer coisa que ele já tinha visto. Uma barbatana dorsal emergiu a uns 50 metros de distância. Não era um tubarão. Era grande demais para isso. A barbatana subiu e subiu, revelando o dorso cinza-azulado de uma baleia jubarte. Uma baleia jubarte maciça além da compreensão. Era maior do que o bote de pesca de Monique. Era maior do que muitas casas. Ela rolou lentamente, um olho escuro e antigo parecendo fixá-lo por um momento. Marcos soltou um grito gutural, um som animal de puro terror. Sua fobia não era apenas do afogamento. Era disso, da vida desconhecida e gigantesca que habitava o abismo. Ele se agarrou à sua cadeira com tanta força que as unhas arranharam a madeira. A baleia soltou outro suspiro ensurdecedor e, com um movimento lento e poderoso de sua cauda, submergiu, deixando Marcos em sua esteira. O encontro, que durou apenas 10 segundos, quebrou algo dentro dele. A onda criada pelo movimento quase o virou. Ele gritou.
agarrando-se à cadeira com força renovada. As horas se arrastavam. O sol se movia lentamente pelo céu, cozinhando sua pele. Marcos tentou arrancar pedaços de sua camisa para cobrir o rosto, mas seus dedos estavam dormentes, inchados pela água salgada. Monique, ele delirava. Você tentou me avisar. Eu deveria ter ouvido. A cadeira estava se desfazendo. A água salgada estava separando a madeira, e ele podia sentir a estrutura ficando mais frágil a cada onda. Logo não teria nem isso. Soprou o apito novamente, mas o som saiu fraco. Sua força estava acabando. Quanto tempo havia se passado? 3 horas, 4? O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. A noite traria frio, e ele sabia que não sobreviveria a ela. Beatriz, ele murmurou com lábios rachados. Por que você fez isso? Eu te amava. Ou achava que amava. A cadeira finalmente cedeu. Um dos braços se soltou completamente, deixando Marcos com apenas alguns pedaços de madeira para se agarrar. Ele reuniu o que pôde, abraçando os destroços contra o peito. A exaustão era esmagadora. Seus olhos começaram a se fechar contra sua vontade. Talvez fosse melhor assim. Adormecer e deixar o oceano levá-lo. Pelo menos não sentiria mais medo. Não. Uma parte dele gritou internamente. Lute! Com o último resquício de força, ele soprou o apito mais uma vez. O som saiu como um guincho patético, quase inaudível sobre o barulho das ondas. Sua visão estava escurecendo nas bordas. O frio começava a tomar conta, apesar do dia ainda estar morno. Hipotermia, uma parte distante de sua mente, reconheceu. Desculpe, mãe, ele murmurou. Desculpe, pai. Eu tentei. Foi então que ouviu. Fraco, distante, mas inconfundível. O som de um motor. Marcos tentou levantar a cabeça, mas mal conseguia se manter consciente. O som ficou mais alto, mais próximo. Aqui! Ele tentou gritar, mas saiu apenas como um sussurro rouco. Aqui! Mãos fortes o agarraram, puxando-o da água. Ele sentiu o fundo sólido de um barco sob si, mas não conseguia abrir os olhos. Marcos! Marcos, fique comigo! Era uma voz feminina, familiar, desesperada. Ele forçou os olhos a abrirem. Através da névoa da exaustão, viu um rosto emoldurado por cabelos castanhos soltos, olhos cor-de-mel cheios de lágrimas. Monique? Shh, não fale. Você está seguro agora, ela disse, envolvendo-o em um cobertor térmico. Eu encontrei você. O apito? Eu ouvi o apito. Como? Marcos não conseguia formar as palavras. Depois eu explico depois. Agora preciso levá-lo para a costa. O pequeno barco de pesca balançava nas ondas, mas era sólido, real, seguro. Monique estava ao leme, navegando com a confiança de alguém que cresceu no mar. Seus cabelos voavam ao vento, seu rosto determinado e feroz. Você veio, Marcos murmurou ainda sem acreditar. No meio do oceano. Você veio me buscar. Eu disse que às vezes temos que cuidar uns dos outros, ela respondeu, sua voz tremendo com emoção contida, mesmo sendo estranhos. Marcos tentou sentar, mas ela o impediu gentilmente. Ainda temos uma longa viagem pela frente. O rádio, ele lembrou subitamente. Precisamos chamar ajuda. Já chamei a guarda costeira. Eles estão a caminho. Ela olhou para ele, e havia algo em seus olhos que ele não conseguia decifrar. Mas primeiro precisamos conversar sobre sua esposa. Sobre o que ela fez. E sobre o que eu ouvi. O sol se punha completamente agora, pintando o céu de púrpura e índigo. Estrelas começavam a aparecer. Pontos de luz na escuridão crescente. Marcos olhou para Monique, esta estranha que havia arriscado tudo para salvá-lo, e soube que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O oceano ainda o aterrorizava. Cada onda que batia no pequeno barco enviava arrepios por sua espinha. Mas com Monique ao seu lado, pela primeira vez em sua vida, o medo não o paralisava. Obrigado, ele sussurrou. Ela apertou sua mão gentilmente. Ainda não acabou, Marcos. Mas prometo, você vai ficar bem. No horizonte, as luzes da guarda costeira começaram a aparecer, piscando como faróis de esperança na escuridão. Marcos fechou os olhos, o apito ainda pendurado em seu pescoço, e pela primeira vez, desde que acordara no iate, permitiu-se acreditar que sobreviveria. O pequeno barco de pesca balançava gentilmente, enquanto as luzes da guarda costeira se aproximavam. Monique havia enrolado Marcos em mais um cobertor,
verificando constantemente sua temperatura. Suas mãos tremiam levemente, a adrenalina finalmente começando a ceder. Como você me encontrou? Marcos perguntou, sua voz ainda rouca. No meio de todo esse oceano. É impossível. Monique suspirou profundamente, seus olhos fixos no horizonte. Não foi sorte, Marcos. Eu sabia para onde vocês estavam indo. O quê? Como? Ela se sentou ao lado dele, o motor do barco ronronando suavemente. Preciso contar tudo desde o início. Você merece saber a verdade. Monique respirou fundo. Ontem eu estava terminando meu turno quando passei pelo lobby. Sua esposa estava lá no telefone. Ela estava de costas para mim, falando baixo, mas eu consegui ouvir. O que ela disse? Marcos tentou sentar-se mais ereto. Ela estava rindo. Monique continuou, sua voz carregada de indignação, dizendo algo como: está tudo arranjado. Amanhã à noite ele não será mais um problema. O seguro e a herança serão todos meus. Ela mencionou coordenadas específicas. Disse que o iate estaria programado para ir até lá. Marcos sentiu o estômago revirar. Ela planejou tudo. Havia mais, Monique prosseguiu. Ela disse: os compartimentos já estão comprometidos. Vai levar cerca de 8 horas para afundar completamente. Tempo suficiente para eu desaparecer e ser resgatada. Ela mencionou um barco que a pegaria durante a madrugada. Meu Deus, Marcos murmurou, o horror da traição completa o atingindo. Eu congelei quando ouvi isso, Monique disse, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Não podia acreditar. Então ela se virou e me viu. Nossos olhos se encontraram por um segundo e ela soube que eu tinha ouvido. O que ela fez? Sorriu, um sorriso frio calculista. Então pegou o celular novamente e disse: mudança de planos. Vamos sair hoje à noite, não amanhã. Ela adiantou tudo por minha causa. Monique limpou as lágrimas com as costas da mão. Corri para a recepção. Disse que precisava verificar algo sobre a limpeza do quarto e peguei seu número no registro. Tentei mandar as mensagens imediatamente, mas você já havia saído. Continuei tentando a noite toda. As mensagens só chegaram quando eu acordei no barco, Marcos disse. O sinal estava horrível. Eu sabia que seria assim, ela concordou. Por isso o apito. Meu pai sempre disse que o som de um apito de emergência pode viajar por quilômetros sobre a água em condições calmas. Mas como você chegou até aqui? Como conseguiu um barco? Monique sorriu tristemente. Eu não menti sobre meu pai ser pescador. Cresci no mar, Marcos. Sei navegar desde os 8 anos. Papai tem esse barco velho que usa para pesca costeira. Não é feito para alto mar, mas... Você arriscou sua vida, Marcos a interrompeu. A magnitude do que ela havia feito finalmente o atingindo. Poderia ter morrido. Eu não podia deixar você morrer, ela disse simplesmente. Não quando eu sabia. Não conseguiria viver comigo mesma. Ela continuou. Acordei meu pai às 4 da manhã. Disse que era questão de vida ou morte. Ele conhece aquele olhar em mim. Já me viu assim apenas uma vez, quando salvei uma criança de se afogar na praia anos atrás. Ele me deu as chaves sem fazer perguntas. E as coordenadas? Beatriz as disse no telefone. Eu memorizo números facilmente. Dom de família. Monique deu um sorriso fraco. Além disso, conheço essas águas. Sabia que ela escolheria a rota turística padrão até certo ponto. Depois desviaria para águas menos navegadas. O barco da guarda costeira estava quase sobre eles agora. Seus holofotes iluminando o pequeno barco de pesca. Monique pegou o rádio. Aqui é o barco de pesca Esperança. Temos o sobrevivente. Ele precisa de atenção médica, possível hipotermia e desidratação. Entendido, Esperança. Preparem-se para embarque. Enquanto os guardas costeiros os ajudavam a subir para o barco maior, Marcos agarrou a mão de Monique. Você disse que tentou me avisar porque não conseguiria viver consigo mesma. Mas havia mais que isso, não havia? Ela corou levemente. Você me lembrou alguém. Meu irmão. Ele também tinha medo do mar. Também foi forçado a enfrentá-lo por alguém que dizia amá-lo. O que aconteceu com ele? Ele sobreviveu, ela disse suavemente. Mas nunca mais foi o mesmo. Quando vi você, com aquele mesmo medo nos olhos, sendo empurrado pela pessoa que deveria protegê-lo, eu não pude. Um paramédico os interrompeu, começando a verificar os sinais vitais de Marcos. Eles foram levados para a cabine aquecida, onde cobertores térmicos e bebidas quentes os aguardavam. Senhor, precisamos de sua declaração.
Um oficial da guarda costeira disse. O que aconteceu no iate? Marcos olhou para Monique, que assentiu encorajadoramente. Ele contou tudo. O champanhe, acordar sozinho, o barco afundando, a falta de equipamentos de segurança. Sua esposa? Onde ela está? O oficial perguntou. Eu não sei, Marcos respondeu. Quando acordei, ela havia sumido. Mas Monique ouviu... Monique contou sua parte da história, cada detalhe que havia ouvido. O oficial fazia anotações furiosas, seu rosto ficando mais sério a cada palavra. Vamos emitir um alerta imediatamente, ele disse. Se ela foi resgatada por outro barco, vamos descobrir. Ela vai inventar uma história, Monique disse. Ela é esperta. Provavelmente dirá que caiu do barco, que tentou salvar Marcos, deixe-a tentar. O oficial disse grimly. Temos o depoimento de vocês dois, e vamos examinar o que resta do iate. Se foi sabotado, encontraremos evidências. O barco acelerou em direção à costa. Marcos estava exausto, mas não conseguia parar de pensar em tudo. A mulher com quem ele havia se casado, prometido amar e proteger, havia tentado assassiná-lo. E uma estranha, uma camareira gentil que mal o conhecia, havia arriscado tudo para salvá-lo. Por que ela fez isso? Ele murmurou mais para si mesmo. O que eu fiz para merecer dinheiro? Monique disse suavemente. Ela mencionou seguro e herança. Você valia mais morto do que vivo para ela. A crueldade fria daquilo o atingiu como um soco. Todo o relacionamento, todo o amor que ele pensou que compartilhavam, tinha sido uma mentira. Uma longa e elaborada armadilha. Sinto muito, Monique disse, tocando gentilmente seu braço. Ninguém merece isso. Você me salvou, Marcos disse, virando-se para encará-la. Você nem me conhece e arriscou sua vida para me salvar. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Ela respondeu simplesmente. Porque todo mundo merece alguém que se importa se vive ou morre. Mesmo um estranho. As luzes da costa apareceram à frente, pontos brilhantes de civilização após o pesadelo do oceano vazio. Ambulâncias esperavam no cais, suas luzes vermelhas e azuis piscando na noite. O que vai acontecer agora? Marcos perguntou enquanto se preparavam para atracar. Agora, Monique disse com determinação férrea. Vamos garantir que ela pague pelo que fez. Beatriz acha que venceu, mas ela não contava com uma coisa. O quê? Que alguém estaria ouvindo. Que alguém se importaria o suficiente para agir. Monique apertou sua mão. Ela não contava comigo. Enquanto eram ajudados a descer para o cais, Marcos olhou para trás para o oceano escuro que quase havia sido seu túmulo. O medo ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas também havia algo novo. Gratidão. Gratidão por estar vivo. E gratidão pela mulher extraordinária ao seu lado. Monique, ele disse enquanto os paramédicos os conduziam para as ambulâncias. Quando tudo isso acabar, quando Beatriz for pega, posso te compensar de alguma forma. Qualquer coisa. Ela balançou a cabeça. Apenas prometa uma coisa. Qualquer coisa. Viva, ela disse simplesmente. Viva bem. Não deixe o que ela fez destruir você. É a melhor revanche que você pode ter. Enquanto as portas da ambulância se fechavam, Marcos segurou o apito ainda pendurado em seu pescoço. Não era um amuleto da sorte, afinal. Era algo muito mais poderoso. Um símbolo de que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pessoas dispostas a fazer o extraordinário por um estranho em necessidade. A casa era simples, mas acolhedora. Paredes de madeira pintadas de azul claro. Redes de pesca decorativas nas paredes. E o cheiro reconfortante de café fresco pela manhã. Marcos estava sentado na pequena varanda, observando o movimento distante do porto, quando Monique apareceu com uma bandeja. Você precisa comer, ela disse gentilmente, colocando pão fresco, frutas e café na mesinha de madeira. Obrigado, Marcos respondeu, ainda se ajustando à normalidade depois do pesadelo. Seus pais são muito gentis em me deixar ficar aqui. Papai entende o mar, Monique disse sentando-se ao lado dele, e entende que às vezes ele revela a verdadeira natureza das pessoas. Mamãe só quer alimentar você até recuperar as forças. Haviam se passado 2 dias desde o resgate. A guarda costeira havia sugerido discrição enquanto investigavam, e a família de Monique ofereceu sua casa como refúgio. Era perfeito, afastado o suficiente da cidade para evitar olhares curiosos, mas perto o bastante para acompanhar as notícias. Ligou a TV hoje?
Monique perguntou hesitante. Não, por quê? Ela mordeu o lábio. Acho que você precisa ver isso. Eles entraram na pequena sala, onde o pai de Monique, um homem robusto de cabelos grisalhos e mãos calejadas, assistia ao noticiário com expressão sombria. Ele acenou para Marcos sentar-se. A âncora do telejornal apareceu na tela. E agora, uma atualização sobre o dramático resgate marítimo que comoveu o país. Beatriz, esposa do empresário Marcos, foi encontrada ontem após passar mais de 24 horas à deriva no oceano. A imagem mudou, e lá estava ela. Beatriz, enrolada em um cobertor, o rosto perfeitamente maquiado apesar das supostas provações, lágrimas escorrendo cinematograficamente por suas bochechas. Foi terrível. Beatriz soluçava para as câmeras. Uma onda enorme atingiu nosso iate durante a noite. Tentei acordar Marcos, mas tudo aconteceu tão rápido. Marcos sentiu a bile subir em sua garganta. Ela está assim... Shh! Monique tocou seu braço. Vamos ouvir tudo. Beatriz continuava sua performance. Conseguia agarrar um colete salva-vidas segundos antes de ser jogada ao mar. Gritei por ele, procurei por horas. Ela fez uma pausa dramática, cobrindo o rosto com as mãos. Meu pobre Marcos. Ele tinha tanto medo do oceano e agora... Desgraçada. O pai de Monique murmurou em voz baixa. O repórter, claramente comovido, perguntou: Senhora, como conseguiu sobreviver tanto tempo no mar? Foi um milagre. Beatriz respondeu, olhando diretamente para a câmera. Um navio cargueiro me encontrou. Eles disseram que se tivessem passado 1 hora depois... Ela deixou a frase no ar, tremendo teatralmente. E sobre seu marido? Ainda há esperanças. O rosto de Beatriz se contorceu em uma expressão de dor estudada. A guarda costeira está procurando, mas... Já se passaram 2 dias. Eu preciso aceitar que perdi meu amor. A reportagem cortou para imagens do iate antes da viagem, depois para fotos do casamento. Marcos viu a si mesmo sorrindo ao lado de Beatriz, completamente alheio à víbora que estava desposando. Fontes próximas ao casal informam que Marcos havia feito um seguro de vida substancial recentemente. A âncora continuou. Além disso, como único herdeiro do império empresarial da família, sua fortuna é estimada em... Monique desligou a TV. Não precisa ouvir isso. Marcos estava tremendo de raiva. Ela está lá, fingindo ser a viúva desolada enquanto tentou me matar. É pior, o pai de Monique disse, entregando-lhe um tablet. Olhe isso. Era uma foto de um site de fofocas. Beatriz, saindo de um escritório de advocacia conhecido, usando óculos escuros, mas claramente sorrindo. A manchete dizia: Viúva começa procedimentos legais para assumir herança. Já? Marcos não podia acreditar. Nem declararam minha morte oficial ainda. Tem mais, Monique disse relutantemente, deslizando para outra foto. Era Beatriz em um restaurante caro, brindando com um homem que Marcos não reconhecia. A foto havia sido tirada através da janela, à noite. Beatriz estava rindo. Isso foi ontem à noite, Monique explicou, horas depois da entrevista chorosa. Marcos se levantou abruptamente. Preciso aparecer. Preciso contar a verdade. Não. Monique e seu pai disseram em uníssono. Pense, rapaz, o velho pescador disse. Ela tem a narrativa. É a pobre viúva traumatizada. Você aparece do nada, acusando-a de tentativa de assassinato. Qual história as pessoas vão acreditar? Mas temos seu depoimento. Marcos argumentou, olhando para Monique. Você ouviu ela planejando. A palavra de uma camareira contra a esposa em luto? Monique balançou a cabeça. Ela vai dizer que interpretei mal, que estava falando de outra coisa. Marcos, ela planejou isso por meses, talvez anos. Não vai ter deixado provas óbvias. Marcos afundou no sofá, a frustração consumindo-o. Então ela vence? Ela tenta me matar e ainda fica com tudo? Não necessariamente, o pai de Monique disse, seus olhos brilhando com astúcia. No mar aprendi que às vezes a melhor isca é aquela que o peixe não vê vindo. O que quer dizer? Ele quer dizer, Monique explicou sentando ao lado de Marcos, que Beatriz tem uma fraqueza, ganância. Ela não vai se contentar com o que já tem. Vai querer tudo. E pessoas gananciosas cometem erros quando acham que já ganharam. Ela sorriu levemente. Precisamos fazê-la confessar. Mas para isso, precisamos que ela acredite que está segura, que venceu completamente. Marcos pensou por um momento. A guarda costeira.
Eles disseram que estavam investigando. Sem um corpo ou provas concretas de sabotagem, não podem fazer muito, o pai de Monique disse. Os destroços do iate estão no fundo do oceano. Mesmo que encontrem, a água terá destruído a maioria das evidências. Então, o que fazemos? Monique pegou o celular. Primeiro descobrimos tudo sobre as finanças dela. Quanto ela ganha com sua morte. Depois criamos uma situação onde ela não pode resistir a revelar a verdade. Como? Deixe comigo. Ela disse com um brilho determinado nos olhos. Cresci vendo meu pai pescar. Sei como atrair e fisgar. Nos dias seguintes, eles trabalharam silenciosamente. Monique usou seus contatos no hotel para descobrir mais sobre os movimentos de Beatriz. Descobriram que ela havia feito várias ligações para um advogado específico nas semanas antes do casamento, sempre do lobby do hotel, nunca do quarto. Ela estava sendo cuidadosa. Monique observou. Se não queria registros no telefone do quarto. Mas por que o lobby? Porque achava que ninguém prestaria atenção. Pessoas ricas falam de negócios em lobbies de hotéis o tempo todo. Marcos assistia às notícias obsessivamente. Beatriz aparecia quase diariamente, sempre com uma nova história comovente sobre seu amor perdido. Em uma entrevista particularmente nauseante, ela até mencionou estar criando uma fundação em nome de Marcos para ajudar pessoas com medo do oceano. Ela está zombando de mim. Marcos disse através de dentes cerrados. Está confiante, Monique corrigiu. E isso é bom. Pessoas confiantes demais ficam descuidadas. Uma semana após o acidente, Beatriz fez uma coletiva de imprensa anunciando um memorial para Marcos, mesmo sem o corpo. Ela usava um vestido preto elegante, o rosto perfeitamente maquiado para parecer abatido, mas belo. Preciso me despedir, ela disse às câmeras. Marcos adoraria que eu seguisse em frente, que vivesse por nós dois. Tradução. Quer ser declarada viúva oficialmente o quanto antes. O pai de Monique resmungou. Foi Monique quem teve a ideia. E se houvesse algo que ela quisesse mais do que já tem? Algo que ela não soubesse que existia? Como o quê? Uma conta secreta. Um cofre particular com documentos valiosos. Algo que apenas Marcos saberia, mas que agora, com ele morto, ela poderia acessar se soubesse onde procurar. Marcos pensou. Mas não tenho nada disso. Ela não sabe disso, Monique sorriu. Se está disposta a matar por dinheiro, certamente estaria disposta a muito mais por ainda mais dinheiro. É arriscado, o pai dela advertiu. Se ela suspeitar, ela não vai, Monique disse confiante, porque vai vir de uma fonte que ela não esperaria. Alguém tentando ganhar uma recompensa por informações. Alguém ganancioso como ela. Marcos olhou para Monique, esta mulher extraordinária, que havia não apenas salvado sua vida, mas agora estava arquitetando um plano para salvá-la novamente. Você faria isso por mim? Já vim até aqui, ela disse encontrando seus olhos. Vamos terminar isso. Naquela noite, enquanto Beatriz provavelmente celebrava em alguma festa privada, eles refinaram o plano. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Uma única suspeita. E Beatriz poderia fugir para sempre. Ela acha que venceu. Marcos disse, olhando uma última foto de Beatriz saindo de uma joalheria. Vamos mostrar a ela o que é perder tudo. Monique assentiu, seu rosto determinado. O peixe mais difícil de pescar é aquele que acha que é o predador. Mas no final todos mordem a isca certa. Monique ajustou o telefone em sua mão, respirou fundo e discou o número. Já haviam se passado 2 semanas desde o acidente. E Beatriz estava cada vez mais ousada em suas aparições públicas. Era a hora. Alô? A voz de Beatriz soou impaciente do outro lado. Senhora Beatriz? Monique alterou sua voz, tornando-a mais formal, profissional. Aqui é Marina Santos, do Departamento de Contas Especiais do Banco Central. Temos uma situação delicada envolvendo seu falecido marido. Houve uma pausa. Que tipo de situação? Descobrimos uma conta numerada. Um cofre privado que requer presença física para a abertura. Pelos nossos registros, apenas o Sr. Marcos tinha conhecimento dela. Mas como a senhora é agora a beneficiária legal, um cofre, a ganância na voz de Beatriz era palpável. Com o quê? Não temos autorização para abrir sem a presença do titular ou beneficiário legal. Mas pelos registros de depósito, é substancial. Documentos, títulos ao portador,
possivelmente itens de valor sentimental. Onde? Quando posso ir? Beatriz perguntou rapidamente. Há um problema, Monique continuou, seguindo o roteiro que haviam preparado. Legalmente, precisamos aguardar a declaração oficial de óbito. A menos que... Existe uma cláusula de emergência. Se a senhora puder comparecer ao escritório de advocacia, autorizado amanhã às 15 horas, com documentos comprovando o casamento e, bem, as circunstâncias excepcionais, poderíamos liberar o acesso. Qual escritório? Monique deu o endereço do pequeno escritório que haviam alugado no centro. Rua das Palmeiras, 457, sala 302. Escritório Advocacia Marítima. Eles têm autorização especial para esses casos. Estarei lá, Beatriz disse sem hesitação. Senhora, Monique acrescentou, por favor, venha sozinha. Questões de sigilo bancário. E não mencione a ninguém. Há limites de impostos que... Bem, a senhora entende. Perfeitamente, Beatriz respondeu, e Monique podia praticamente ouvir seu sorriso malicioso. Após desligar, Monique olhou para Marcos. Ela vem. Eles passaram o dia seguinte preparando tudo. O escritório era pequeno, mas convincente. Haviam alugado por uma semana sob nome falso. Uma mesa de conferência, cadeiras de couro. Quadros genéricos de navios nas paredes. Marcos se posicionou na sala principal, enquanto Monique e 2 detetives da polícia, que finalmente haviam convencido da história, esperavam na sala ao lado. Microfones testados, um dos detetives confirmou. Estamos gravando tudo. E se ela fugir? Marcos perguntou nervosamente. Temos homens nas saídas, o detetive assegurou. Mas precisamos que ela confesse. Sem isso é só a palavra de vocês contra a dela. Às 14h55, ouviram passos no corredor. Saltos altos, confiantes, apressados. É ela, Monique sussurrou correndo para a sala adjacente. A porta se abriu. Beatriz entrou como um furacão, usando um terno preto caro, óculos escuros apesar de estar em ambiente fechado. Ela olhou ao redor impaciente. Onde está a representante do banco? Estou com pressa, ela congelou. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto ao ver Marcos sentado calmamente na cadeira, vivo inteiro, olhando para ela com uma expressão que misturava mágoa e determinação. Olá, Beatriz, ele disse simplesmente. Por um momento ela não conseguiu falar. Sua boca abriu e fechou como um peixe fora d'água. Então o choque se transformou em algo mais escuro. Raiva pura. Você. Ela cuspiu. Como você está vivo? Desapontada? Marcos perguntou calmamente. Afinal, você planejou tudo tão cuidadosamente. Eu não sei do que você está falando. Ela tentou se recompor, mas suas mãos tremiam. Não? Então não foi você que sabotou o iate? Não foi você que colocou algo no meu champanhe? Não foi você que removeu todos os equipamentos de segurança? Você está delirando, Beatriz disse, mas deu um passo em direção à porta. E não foi você que ligou para alguém do lobby do hotel, rindo sobre como ficaria com o meu dinheiro? Beatriz parou. Quem te contou? Ela se interrompeu, percebendo o erro. A camareira, Marcos disse. Monique, ela ouviu tudo. Ela me salvou. Aquela vadia intrometida. Beatriz explodiu. Eu sabia que ela tinha ouvido. Por isso tive que adiantar tudo. Então você admite. Admitir? Beatriz riu, uma risada fria e cruel. Você quer que eu admita? Sim, eu planejei tudo. Meses de preparação. Você acha que eu aguentaria me casar com um covarde que tem medo de água? Que eu desperdiçaria minha vida com alguém tão patético? Marcos ficou em silêncio, deixando-a continuar. Foi tão fácil. Ela continuou perdida em sua própria raiva. Você estava tão apaixonado, tão cego. Beatriz, meu amor, vamos passar a vida juntos. Ela imitou a voz dele cruelmente. Idiota! Você valia milhões morto e era apenas um peso morto-vivo. E o iate? Paguei um mecânico para comprometer o casco. Pequenos furos que se alargariam com a pressão da água. Calculado para afundar em águas profundas, sem deixar rastros. O sedativo no champanhe para garantir que você não acordaria a tempo. Removi tudo que poderia salvá-lo. Ela se aproximou dele, os olhos flamejando. Você deveria estar morto. No fundo do oceano, comido pelos peixes. Como sobreviveu? Porque alguém se importou, Marcos disse suavemente.
Algo que você nunca entenderia. Importar-se? Beatriz cuspiu. Importar-se não paga contas, não compra iates, joias, a vida que mereço. Eu merecia aquele dinheiro. Trabalhei para isso. Me casei com você, não foi? Isso foi trabalho para você? O pior da minha vida, ela gritou. Fingir que te amava, suportar seus medos ridículos, suas inseguranças constantes, mas valeria a pena quando ficasse com tudo. E agora? Marcos perguntou. Agora? Beatriz de repente sorriu, um sorriso perturbador. Agora vou dizer que você está tendo um colapso mental, trauma do acidente, inventando histórias loucas. Quem vão acreditar? Na esposa devotada ou no homem claramente perturbado? Talvez tenham uma terceira opção, Marcos disse. Que opção? A porta se abriu. Os dois detetives entraram, seguidos por Monique. Acreditar na gravação completa desta conversa, o detetive disse, mostrando o distintivo. Senhora Beatriz, está presa por tentativa de homicídio, fraude, conspiração. Não! Beatriz tentou correr, mas o outro detetive a bloqueou. Isso é armação, ele me enganou. Eu quero meu advogado. Terá direito a um, o detetive disse enquanto a algemava, mas duvido que qualquer advogado possa explicar a confissão detalhada que acabamos de gravar. Enquanto a levavam, Beatriz se virou para Marcos uma última vez. Você destruiu tudo, tudo. Não, Marcos respondeu calmamente. Você destruiu tudo no momento em que escolheu a ganância sobre o amor. Eu só sobrevivi para contar a história. Após a porta se fechar, o silêncio tomou conta da sala. Marcos se sentou pesadamente, a adrenalina finalmente cedendo. Acabou, ele murmurou. Realmente acabou. Monique se aproximou, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Você foi incrível, manteve a calma, deixou ela falar. Não poderia ter feito sem você, ele disse olhando para ela. Você salvou minha vida 2 vezes. 3 meses depois... Tem certeza sobre isso? Monique perguntou enquanto estacionavam em frente ao restaurante. Tenho, Marcos respondeu, embora suas mãos tremessem levemente. O restaurante flutuava suavemente na marina, um belo barco convertido em um dos estabelecimentos mais românticos da cidade. Mesas com velas, música suave e o balanço gentil das ondas. Podemos ir a outro lugar, Monique ofereceu. Tem aquele italiano no centro. Não, Marcos disse firmemente entrelaçando seus dedos nos dela. Você estava certa. Não posso deixar o medo controlar minha vida para sempre. Eles embarcaram, o maître os conduzindo a uma mesa próxima à janela. O oceano se estendia ao redor, escuro, mas salpicado pelas luzes da cidade. Está bem? Monique perguntou após se sentarem. Marcos olhou pela janela, observando as ondas suaves. Seu coração ainda acelerava, as memórias daquele dia terrível ainda vívidas. Mas então, olhou para Monique, a mulher que arriscou tudo para salvá-lo, que ficou ao seu lado durante o julgamento de Beatriz, que pacientemente o ajudou a reconstruir sua vida. Estou com medo, ele admitiu honestamente. Mas ao seu lado, ele apertou a mão dela. Me sinto seguro mesmo com medo. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é fazer o que é certo apesar dele. Monique sorriu, aquele sorriso gentil que ele aprendeu a amar. Você é mais corajoso do que pensa, Marcos. Aprendi com a melhor, ele respondeu. O garçom trouxe o vinho e eles brindaram, não ao passado, mas ao futuro. Um futuro construído não em mentiras e ganância, mas em confiança e coragem. Enquanto o barco balançava suavemente, Marcos percebeu que o oceano não havia mudado. Ainda era vasto, poderoso, imprevisível. Mas ele havia mudado. Não estava mais sozinho em seu medo. Tinha alguém que enfrentaria qualquer tempestade ao seu lado. Monique, ele disse suavemente. Obrigado. Pelo quê? Por me mostrar que nem todos os naufrágios são fins. Às vezes são novos começos. Ela levantou a taça. Aos novos começos, então. Aos novos começos, ele concordou. E enquanto a noite avançava, com o som suave das ondas e o brilho das velas, Marcos finalmente fez as pazes com o oceano. Não porque seu medo havia desaparecido, mas porque havia encontrado algo mais forte que qualquer medo. Alguém em quem confiar completamente. Alguém que provara que o amor verdadeiro não é sobre o que você pode ganhar,
mas sobre o que você está disposto a arriscar pelo outro. O apito ainda estava em casa, guardado em uma gaveta. Não mais como um amuleto, mas como um lembrete de que nos momentos mais escuros, quando parecemos estar perdidos no meio do oceano, sempre pode haver alguém ouvindo nosso chamado, pronto para nos guiar de volta para casa.